Sabe, algo que você disse há pouco, Doug, eu achei bem revelador, algo em que eu não tinha pensado, pelo menos não conscientemente, mas que acho que merece um pouco mais de atenção. E é que você disse que os últimos 80 e tantos anos de paz no mundo ocidental, na Europa em particular, podem ter nos embrutecido e talvez entorpecido até mesmo nossa percepção de como as coisas estão em risco. Agora, eu sei que da época em que estávamos nos preparando para lutar na tempestade no deserto, e uma das coisas que você nos ensinou antes de entrarmos nisso foi sobre as batalhas de Gazala da Segunda Guerra Mundial, porque você disse, aqui esta foi a última vez que houve grandes operações ofensivas no deserto com veículos blindados e assim por diante, então estudamos muito sobre isso. Sempre tivemos cursos de desenvolvimento profissional durante todo o nosso tempo na Segunda Cavalaria do ZEUA, etc. E tudo isso nos ensinou o verdadeiro risco potencial, custo e benefício, etc., de várias ações. E assim estávamos cientes de que as coisas poderiam dar errado se não fizermos as coisas direito, etc. Isso parece escapar-lhe completamente, porque considerando todo o seu histórico, onde você nos ensinou quando ambos estávamos em serviço ativo, e quando ouço o que está prestes a sair da boca de Kaja Kallas aqui, é simplesmente um choque estarrecedor para mim, que ela parece estar, e eu acredito que sinceramente, totalmente alheia ao enorme risco que ela está impondo à Europa, se eles realmente decidirem seguir o conselho dela. Por que os países querem fazer parte da OTAN? Se isso estiver fora de questão, então precisamos analisar quais são as garantias de segurança que são realmente tangíveis. Não podem ser, sabe, apenas papéis ou promessas. Tem que ser tropas reais, capacidades militares reais. Para que a Ucrânia consiga se defender, temos que entender que o Donbas não é o objetivo final de Putin. Se ele conseguir o Donbas, então a fortaleza estará caída e eles certamente avançarão para tomar toda a Ucrânia. Sabe, se a Ucrânia cair, outras regiões também estarão em perigo. Nós sabemos disso pela história e devemos aprender com a história. Então, o que nós temos aqui é: olha, nós precisamos continuar a dar dentes à Ucrânia em suas garantias de segurança, potencialmente nos arrastando para uma guerra que deveria ficar, se tanto, apenas entre a Rússia e a Ucrânia, e então que temos que estar prontos para avançar, porque a Rússia virá atrás de nós, então vamos temer a Rússia e começar a tomar ações que poderiam trazer aquele dia inevitável de confronto à tona. Mas então ela diz, e esta é a parte que eu acho que leva ao seu ponto sobre a falta de compreensão. Ela diz que isto é basicamente como 1938 ou 1939, tudo de novo, exceto que não havia armas nucleares em 1938 e 1939. Se fizermos o que aconteceu em 1939 e tivermos este conflito, então, como disse há pouco, poderíamos ser todos vaporizados e não há vencedores. Esse pensamento deveria eliminar qualquer outra possibilidade de que leve a uma tentativa imediata de acabar com a guerra. E, no entanto, não é o que acontece. Bem, ainda vivemos no passado com a experiência soviética e Stalin. Putin não é Stalin. A Rússia de hoje não é a União Soviética. Não há forças a juntar-se nas fronteiras da Lituânia, Letônia e Estônia para as invadir. Isso é um disparate. Não há ninguém se concentrando em grande número na fronteira com a Finlândia com a intenção de invadir o território finlandês. Essas pessoas estão tentando convencer suas próprias populações de uma ameaça que simplesmente não existe. Esse é um ponto muito importante. Uma das lições do século XX e certamente do XIX, que é de extrema importância e que os russos aprenderam. Acho que nós, em certa medida, às vezes penso que também aprendemos isso. Toda essa questão do imperialismo territorial é um fracasso, é um desastre econômico. Torna-se um fardo, não um ativo. Se você voltar e analisar a posição de Cuba dentro do grande Império Soviético, quando a União Soviética estava forte na década de 80, era um terrível poço sem fundo para os recursos soviéticos. Temos uma situação muito semelhante no chamado Pacto de Varsóvia no fim da vida da União Soviética. Os soviéticos estavam gastando mais nesses lugares do que estavam tirando. E, infelizmente, para esta senhorita Kallas, ou senhora Kallas, ela não parece entender. Os russos não estão interessados em ocupar o país dela ou de qualquer outro na área. Mas se ela continuar a insistir que a Rússia é uma ameaça, se ela convidar potências militares estrangeiras para entrar no seu país, com o único propósito de potencialmente ameaçar a Rússia, então sim, ela colocará o seu país em risco. Esta é a razão pela qual a neutralidade foi sempre uma solução muito melhor. Para a Lituânia, Letônia, Estônia, provavelmente a Polônia, certamente a República Checa ou a Eslováquia, no modelo austríaco.
Não havia necessidade de arrastar essas pessoas para uma aliança militar cujo imperativo estratégico principal era sempre lutar contra a Rússia. Isso precisa acabar. As pequenas potências, com seus próprios interesses e suas próprias agendas, estão tentando transformar seus interesses e suas agendas nos nossos. Nós não temos nenhum interesse em entrar em conflito com a Rússia. Eu acho que isso deveria ser deixado muito, muito claro. Eu gostaria que o presidente dos Estados Unidos simplesmente declarasse isso. Os Estados Unidos e o povo americano não têm nenhum interesse em entrar em guerra com a Rússia. Próxima pergunta. Agora, se você adota essa posição em Washington, de repente, tudo o que Callas afirma simplesmente se desfaz. Porque o que ela está te dizendo de forma bem direta é: nós aderimos à OTAN, supostamente, para nossa proteção contra a Rússia. Bem, e se a Rússia não for de fato uma ameaça? Então, não há nenhuma razão real para você fazer parte de uma aliança chamada OTAN. NATO, afinal de contas, pelo menos em teoria, não existe para defender-se contra pessoa alguma a esta altura. Então, é por isso que muitos de nós, e você estava lá na época, pensamos que a aliança da OTAN deveria simplesmente desaparecer porque não tinha nenhum inimigo real. Bem, nós a mantivemos e então começamos a fabricar e a cultivar um inimigo. Temos um inimigo agora, pelo menos em teoria, na Rússia. Os russos não querem ser um inimigo. Mas cada vez mais eles estão a ficar mais fortes e a tornar-se mais poderosos e são perfeitamente capazes de tomar conta de tudo rapidamente se quiserem. Eles não têm a intenção de o fazer. Quer dizer, se você fosse escolher um período na história da Europa Oriental, se você estivesse sendo liderado por Alexandre o Grande ou alguém do tipo, você tem uma força à sua porta agora mesmo que poderia esmagá-lo se você é um europeu oriental fraco. Você precisa acordar e encarar essa realidade. Ninguém quer se dirigir a esses pequenos países e dizer para eles: vocês têm que se dar bem com o seu vizinho. Pois é. Não venham se queixar para nós, procurem se dar bem com eles. O exemplo mais famoso ocorreu na década de 1870, e não era especificamente Lituânia ou Estônia, mas sim o que os alemães se referiam como Kurland, que era a região que hoje conhecemos como Lituânia, Letônia e Estônia. E aquela região específica havia caído sob o domínio russo depois do Tratado de Narva, assinado em 1720, e a população local não apreciava os russos. Eles eram todos ou protestantes ou católicos romanos. Eles falavam uma língua diferente, eles queriam se livrar dos russos, que eram cristãos ortodoxos, e finalmente, na década de 1870, parecia que poderia haver uma rebelião generalizada, e eles se voltaram para Bismarck e disseram: queremos a sua ajuda, libertem-nos do czar. E claro que ele disse: vocês perderam a cabeça, sabem, não vamos fazer isso. Então vocês têm que se dar bem com o czar. O czar não é tão mal quanto vocês afirmam. O czar está, na verdade, sendo bem bom para vocês. O czar simplesmente cobra impostos de vocês. O czar não está tentando transformá-los em russos, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Houve uma reunião em 1876-79, no rescaldo disto, entre o Kaiser alemão e o czar da Rússia, e eles se abraçaram e ambos disseram: olha, essas pessoas são loucas, não vamos entrar em guerra por causa disso. Não é do nosso interesse, não é do vosso interesse. Bem, cá estamos nós de novo. Estamos a lidar com o mesmo disparate da mesma região para as mesmas pessoas. Eles são charmosos, gosto deles, mas isto é uma loucura. Não queremos ter nada a ver com isto. E este é o problema quando se tenta dar um novo propósito a uma aliança que foi criada nos anos 50 para um único fim, e esse fim desapareceu, e depois se tenta dar-lhe um novo propósito, reavivando na sua esperança esta ameaça de tipo soviético na Rússia, que não existe. É contraproducente, é estúpido, precisa de acabar. Mas para que esta situação termine, é preciso que o presidente dos Estados Unidos, declare publicamente: não temos qualquer interesse numa guerra com a Rússia, ponto final, nem agora, nem nunca. E se isso é algo que vocês desejam prosseguir, então devem fazê-lo sem a nossa participação. Nós não iremos participar. Isso porá um fim a toda essa bobagem. Isso acabará com a situação na Ucrânia. Esse era o ponto que eu tentei deixar bem claro quando o presidente Trump foi finalmente empossado. Eu disse isso enquanto ele estava concorrendo ao cargo. Levante-se e deixe claro: não queremos nada disso, não vamos lutar contra a Rússia. E ele caiu nas mãos dos suspeitos de sempre que tentavam dizer a ele: não, isso seria humilhante. Não podemos fazer isso, seríamos fracos. E tudo isso, todas as bobagens que você pode ter. Não temos interesse numa guerra com a Rússia.
Senhora Kalus, desejamos-lhe tudo de bom. Cale-se e vá embora. Quer dizer, é a isso que se resume. E Zelensky, a ideia de que este pequeno insignificante anda pela Europa a tentar incitar uma guerra com a Rússia é ainda mais perturbadora. Os europeus deviam ter mais juízo, deviam mandá-lo embora. Este é um mundo completamente diferente agora. Não é só pelas armas nucleares. A guerra não é mais necessária. É isso que as pessoas precisam de fato compreender. Nós chegamos a um ponto crucial na história da nossa civilização, onde simplesmente não é mais uma ferramenta útil para alcançar os seus objetivos. O que nós realmente precisamos é de uma certa estabilidade que, por sua vez, irá gerar prosperidade. Não é possível alcançar a prosperidade sem que haja estabilidade, e nós mesmos destruímos essa estabilidade. E como resultado direto, a prosperidade, tanto na Europa quanto aqui nos Estados Unidos, está sendo completamente aniquilada. Então, qual é a solução? Recriar a estabilidade. Como é que se chega a isso? É preciso pôr fim ao conflito que não deveria existir e não nos faz a menor diferença, absolutamente nenhuma, quem está no poder no Donbas. Esqueçam isso. Isso simplesmente não é importante para nós, de forma alguma. Não é? E, escute, eu nestes poucos minutos que nos restam, sei que seu tempo é um pouco limitado hoje, eu gostaria de te mostrar alguns trechos de áudio, um após o outro, do Reino Unido. É uma coisa se for a Katie Kalus em termos europeus. Parece, no entanto, que seja Keir Starmer ou alguns dos seus altos funcionários e oficiais do governo, que eles parecem querer mesmo redobrar a aposta em ser uma ameaça e lançar as bases para e preparando a sua população, como verão, para uma possível guerra com a Rússia e que ela é realmente necessária. Então, primeiro veremos o novo diretor do MI6, do Reino Unido, e logo a seguir, um dos membros militares seniores do Reino Unido, o Marechal Duar Knighton. Observem estes dois. Todos continuamos a enfrentar a ameaça de uma Rússia agressiva, expansionista e revisionista, procurando subjugar a Ucrânia e assediar a OTAN. Acho terrível que centenas de milhares de pessoas tenham morrido, com o número de mortos aumentando a cada dia por causa das distorções históricas de Putin e seu desejo comprometido por respeito. Ele está arrastando as negociações e transferindo o custo da guerra para sua própria população. Mas Putin não deve ter a menor dúvida. O nosso apoio é inabalável e verdadeiramente duradouro. A pressão que exercemos em nome da Ucrânia será mantida de forma constante e contínua, porque isso é algo de importância fundamental, não apenas para a soberania e a segurança de toda a Europa, mas também para a estabilidade e a paz de todo o planeta. E sei que não preciso dizer a esta plateia que, embora o preço da paz possa estar aumentando, o custo de uma dissuasão robusta ainda é muito menor do que o custo de uma guerra. Filhos e filhas, colegas, veteranos, todos terão um papel a desempenhar para construir, para servir e, se necessário, para lutar. E mais famílias saberão o que significa o sacrifício pela nossa nação. Sabe, Doug, só para colocar isso em contexto, em primeiro lugar, surgiu a informação de que, o Reino Unido, eles teriam sorte se entrassem numa guerra convencional, se conseguissem durar apenas algumas semanas ao ritmo atual. Eles são tão pequenos agora quanto eram nas guerras napoleônicas. Na verdade, antes disso, lá pelos 1800 e tal. E este é o contexto com essa postura tão descarada e provocadora que, de alguma forma, Vladimir Putin terá medo do Reino Unido? O que você acha disso? É pior do que delirante. É perigosamente delirante. Olha, a Grã-Bretanha, em particular, sofre de uma série de problemas neste momento, mas sempre foi uma ilha. Ainda é uma ilha. O almirante Jack Fisher, uma figura muito famosa na história da Marinha Real, ficou muito cansado nos anos que antecederam à Primeira Guerra Mundial de pessoas falando sobre o grande perigo apresentado pelos alemães à Grã-Bretanha. Claro, não havia nenhum, e ele balançou a cabeça e finalmente, com nojo, disse aos políticos e a quem quisesse ouvir: ninguém vai invadir a Grã-Bretanha. Os alemães não podem fazer isso porque temos uma organização chamada Marinha Real. É a maior e mais poderosa marinha do mundo. Os alemães não têm interesse em ir à guerra conosco e eles não vão tentar invadir a Grã-Bretanha. Então, cala a boca e vai embora. Bem, a Grã-Bretanha entrou em guerra de qualquer forma em 1914, quando não era absolutamente necessário fazê-lo.
teria sido muito mais sensato para os britânicos terem ficado de fora. Era mais uma guerra regional europeia sobre questões que não tinham absolutamente nenhuma consequência para a Grã-Bretanha. Na verdade, os britânicos estavam num estado de quase euforia quando se tratava de comércio e negócios com a Alemanha. Quando a guerra estourou, os tolos em Londres finalmente descobriram que eram inteiramente dependentes da ótica alemã, junto com uma série de outras tecnologias e metalurgias, para a eficácia da Marinha Real. Isso é simplesmente estúpido. Não há ameaça que justifique toda essa retórica, e essas pessoas serão eventualmente descobertas por isso. Este Marechal Duarte terá muito a responder, porque ele está lá de uniforme e ele tem a obrigação de dizer a verdade. E a verdade é que a Grã-Bretanha não está em posição de enfrentar ninguém, muito menos a Rússia, e não tem nenhuma razão real para o fazer. Então, os britânicos estão se preparando para perder mais 1 milhão de homens, como fizeram durante a Primeira Guerra Mundial, por nada? O que é simplesmente além de estúpido? Mas o que se faz? E esta pobre mulher que está, obviamente, muito perturbada, ou pelo menos faz uma boa encenação, parece pensar que os russos estão preparados para invadir a qualquer momento. De novo, isso não vai acontecer. Não há interesse nisso. E eles também têm armas nucleares, e essas armas nucleares são mais do que suficientes para dissuadir qualquer um de atacar a Grã-Bretanha. Então, eu acho que tudo isso é um completo disparate risível, mas a tragédia é que essas pessoas estão se desdobrando para vendê-lo. A boa notícia é que não creio que a maioria da população britânica tenha aderido a isso, mas não sei. Quero dizer, sei que a opinião pública na Polônia e na Alemanha mudou drasticamente, e é por isso que as pesquisas deixaram claro que não haverá tropas polonesas em solo na Ucrânia. Eu suspeito que essa mudança esteja acontecendo em outras partes da Europa, mas eu não sei. Não sei o quão válidas as pesquisas são neste momento. Mas todo este acontecimento na Ucrânia é fabricado. Sabe, volte para a eleição de Zelensky ao cargo. Ele foi eleito com uma esmagadora margem de vitória porque prometeu negociar com os russos e pôr fim àquela guerra estúpida que os ucranianos tinham começado contra o povo de Luhansk e Donetsk por serem russos. Quero dizer, isto é uma completa loucura. Então, chegamos a um ponto agora onde a coisa mais importante e útil que o presidente dos Estados Unidos pode fazer para acalmar a todos é simplesmente dizer: eu sou o presidente e enquanto eu for presidente não haverá guerra com a Rússia. Ponto final. Nós não temos interesse em entrar em guerra com a Rússia. E pelo que consigo perceber das minhas conversas com o presidente Putin, eles não têm qualquer interesse em entrar em guerra conosco. Nós queremos o fim da guerra na Ucrânia. Se vocês não cooperarem para pôr fim a essa guerra, então não há assim tanto que possamos fazer. Mas quando estiverem dispostos a cooperar para o término do conflito, quando reconhecerem que as fronteiras precisam ser alteradas, que elas não podem permanecer inalteradas, que a Rússia possui legítimos interesses de segurança nacional no leste da Ucrânia, que a Rússia necessita de alguma segurança em suas fronteiras para garantir que a Ucrânia nunca mais se torne uma plataforma de ataque contra ela, nos avise e teremos o maior prazer em apoiar a conferência de paz de qualquer forma que pudermos. Mas no momento não parece ser esse o caso. Todos querem manter a ficção de que há algo sinistro acontecendo em Moscou, quando é um assunto muito simples e direto. E, como já conversamos tantas vezes no passado, o que faríamos se o México se tornasse uma Ucrânia? O que faríamos se os russos, ou os chineses, ou qualquer outro povo entrasse no México, treinasse, equipasse, armasse e estabelecesse uma força com um único propósito: atacar americanos nos Estados Unidos? O que faríamos então? Todos nós conhecemos a resposta para isso. Aquele lugar simplesmente desapareceria da noite para o dia. Ficaria parecendo vidro do Atlântico ao Pacífico no norte do México. Bem, é hora de ser realista, mas só o presidente pode fazer isso. O resto dessas pessoas, se não se importam em ouvir, se não querem colaborar, então podemos acabar com o que chamo de Programa ADT da América. Você está familiarizado com ADT? O Sistema de Segurança Nacional que as pessoas instalam em suas casas? Bem, temos provido segurança à Europa, com grande custo para o povo americano, e os europeus pagaram pouco ou nada pelo tipo de segurança que o nosso sistema ADT forneceu. É hora de acabar com isso. Sabe, Doug, acho que você está certíssimo. E eu realmente penso, quando se olha para todas as nações europeias, exceto Eslováquia e Hungria, elas são as duas exceções notáveis.
mas fora esses dois e certamente os poderosos que você mencionou, Reino Unido, britânicos e franceses, e até os italianos, em certa medida, eles parecem presos neste fluxo confrontacional que está inexoravelmente arrastando as pessoas. E eu acho que, então, Zelensky, claro, está mais do que feliz em nadar lá, mas eu acho que só o presidente Trump, se ele se levantar, e como dissemos, num programa que fiz há alguns dias, ele precisa ser aquele gorila de 800 libras e começar a dizer às pessoas o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Essa pode ser a única coisa que pode conter esta tendência para uma guerra potencial que pode se tornar nuclear entre o Ocidente e o Oriente. Como você vê isso? Não, eu tendo a concordar com você. O problema é persuadir o presidente Trump de que a resposta não é tentar intimidar o Moscou ou Pequim. Isso tem que parar. E muitas vezes ele quer se colocar lá e bancar a grande superpotência inatacável. Bem, esses dias já acabaram. Nós não somos mais a única superpotência. Na verdade, eu nem gosto da palavra superpotência, porque ela denota algo que, francamente, não existe mais. Não estamos em posição, nem econômica, nem militarmente, de exercer hegemonia sobre o mundo. E penso que o presidente Trump tem este mau hábito de se colocar lá e fingir. E acho que ele provavelmente acredita nisso, talvez, que nós estamos. Mas não estamos. Não estamos, não. Bem, então, deixe-me perguntar, Doug, sei que só tem 1 minuto, mas o que diria a essas pessoas ou ao Trump? Como ele responderia? Porque se ele fizer o que sugerimos, ele vai sofrer críticas imediatas de você está apenas se submetendo à Rússia, estão simplesmente entregando tudo a Putin. Como você responde a isso e ainda aconselha o que fez? Olha, lembre-se, as pessoas que irão atacá-lo são os membros do Congresso, principalmente no Senado e na Câmara. Vão dizer, você se rendeu a Putin. Sabe, é meio que um absurdo. O que ele precisa ter em mente é que a grande maioria dessas pessoas, elas, com uma das mãos, agitam a bandeira americana e fingem que são patriotas e que se importam com os Estados Unidos. Então, com a outra mão, eles enchem os bolsos com o máximo de dinheiro que conseguem, vindo de lobistas, de doações, o uso de informações privilegiadas no mercado de ações, eles são simplesmente corruptos. Então, agitar a bandeira para eles é uma conveniência. Isso serve para encobrir e ocultar o que realmente está acontecendo, que é a corrupção. Agora, eles vão agitar essa bandeira o máximo e com a maior frequência possível. E quando o presidente decidir fazer algo que seja do interesse do povo americano e que eles não gostem, eles podem acusá-lo. Você se rendeu a Putin. Bem, em primeiro lugar, para se render a algo, é preciso possuir algo. Nós não somos donos da Ucrânia, sabe? Muito em breve, por toda Washington, as pessoas vão dizer, bem, quem foi que perdeu a Ucrânia? Quem o perdeu? Não nos pertence. Nunca nos pertenceu. Não havia razão para nos envolvermos tão profundamente, a não ser para ajudar a facilitar a restauração da estabilidade e da paz. Isso sempre foi o interesse número 1. Ok, você está brigando agora. Nós entendemos isso. Compreendemos os seus interesses, entendemos o que está em risco aqui. Os cidadãos russos no terreno em Luhansk, Donetsk e em outros locais da Ucrânia estão a ser tratados como cidadãos de segunda e terceira classe. Eles não têm igualdade perante a lei. Estão a ser punidos por falarem a sua língua. A igreja que eles querem ir tem que ser fechada porque não representa o que eles consideram ser o interesse ucraniano. Nós entendemos tudo isso. E, a propósito, os ucranianos estão bombardeando suas cidades e suas vilas e matando civis. A ECORC, quando a guerra estourou em fevereiro de 2022, 15 mil pessoas, a maioria civis, tinham sido mortas em Luhansk e Donetsk. Naquele ponto, tudo o que tínhamos a fazer era dizer, nós entendemos e também entendemos os ucranianos, mas vocês não vão conseguir o que querem. Vocês sabem, se olharem para a União Europeia, se olharem para as declarações nas Nações Unidas, em toda a parte, são todas iguais. Se você tem minorias dentro de suas fronteiras, espera-se que as trate de forma civilizada. Espera-se que lhes garanta direitos iguais perante a lei. Eles têm o direito de falar a sua própria língua. Agora, se não quiser essas pessoas dentro das suas fronteiras, pode fazer algo. Pode deixá-los votar para a Rússia.